Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Vamos chegando para mais um dia maravilhoso, mais um dia abençoado, que você possa já, nesse momento, estar falando para você mesmo todas as bênçãos que você vai viver nesse dia tão especial. Eu quero que você já vai se levantando da cama, já vai arrumando sua mesa de café da manhã, para que você tenha um bom café da manhã para sua família. E isso, vai me escutando aí e vai colocando a mesa de café da manhã, que é um momento tão especial, tão sublime do seu dia, você começar o seu dia de uma maneira diferente. Aqui em casa, todos os dias nós temos a missão, a gente se organiza para a mesa do café da manhã ser a mais linda possível, para que a gente consiga estar no momento delicioso, um momento diferente com a família. Então, espero que você crie esse hábito aí também. Vocês vão ver o quanto que o dia já começa diferente, porque você já dedica um tempo com carinho, com amor, para poder organizar a mesa, para sentar ao redor da mesa, para ter um dia lindo. Como é que vocês estão? Estão no 12 por aí? Vamos chegando, vamos anotando da onde você está falando. Isso mesmo, comenta aqui para mim. Ó, tem gente de Moçambique, Titos, de Moçambique, onde mais? Qual é a cidade, qual é o país que você está representando? A Liege está falando que amou minha camiseta. Tem muitas camisetas lá na minha loja, gente. Essa aqui eu nem sei se ainda tem, mas tem muitas camisetas lindas lá na minha loja. E eu uso pra tudo. Jogo um blazer por cima, fica ótimo. Então depois vocês vão lá e dão uma olhadinha. Loja Grace Gioviani, tá? Tem bastante coisa lá. Olha só, vamos chegando. Deixa eu ver se aqui tem Oficial Imparável, se aqui tem Despertar no 12, tem as Anjas do Despertar, se aqui tem Meta 23, coloque aí os corações das respectivas cores. E eu quero saber se aqui tem gente que tá hoje pela primeira vez. Tem aqui hoje alguém que tá pela primeira vez aqui? Mete o dedo nesse coração aí se você tá aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A esse projeto Despertar, um projeto que acontece aqui de segunda a sexta-feira, às 6h12 da manhã. Grace, por que 6h12? Para ficar desconfortável, porque meu horário de acordar normalmente era 7. E desde que eu comecei o projeto Despertar, eu comecei a acordar às 10:45. Então isso faz com que a gente esteja na zona de conforto. Eu coloco vocês junto comigo na zona saia da zona de conforto junto comigo, para que a gente consiga performar diferente, para que a gente consiga ter uma performance pessoal, profissional diferente, para que o dia seja mais produtivo. Eu tô vendo aqui que tem gente do 14.0 de Brasília, tô vendo aqui que tem gente de todo lado aí, e eu tô muito feliz por vocês. A gente tá falando sempre dos Oficiais Imparáveis, porque daqui uns dias vai ter o último SSS aqui em São José do Rio Preto. Isso mesmo, o último SSS em São José do Rio Preto, tá? Então a gente tá anunciando isso e falando para vocês e repetindo. Então se você tem vontade de ir no Meta SSS, não perca. Se você é da região de São Paulo, não perca. Vai acontecer aqui agora em novembro, a última edição deste ano. Então aproveite para que você possa estar aqui com a gente, tá bom? Tô vendo que tem gente de Rio Branco. Uou, Ana Ribeiro, aí é 4h da manhã. Aí sim, hein, Ana? Aí sim. Tayane de Portugal. Olha aí. Graças. Obrigada, Titus. Tá falando que se inspira, que eu sou a base do sucesso. A base do sucesso, quando ainda você tá aprendendo muita coisa aqui com a gente, mas a base de todo o seu sucesso e impulsionamento é Jesus. Ele vai te levar a lugares que você nem imagina, Titos. É isso aí. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito bom. Guarulhos. Ei, Guarulhos. Vamos chegando então para mais um dia. Todas as manhãs, para você que é novo aqui no Despertar, a gente lê um pedacinho da Bíblia, a gente comenta alguma coisa para que você já comece o dia de maneira imparável, tá? E eu quero compartilhar com vocês esse pedaço que a gente está lendo aqui. Então, para quem está chegando agora, sabe que a gente começou a Bíblia lá em
lá em Gênesis, já estamos em Marcos 8, tá? Então a gente vai ler hoje Marcos 8, anota aí, Marcos 8, de 11 a 21. Marcos 8, de 11 a 21, tá bom? Marcos 8, de 11 a 21. Então vamos lá. Os fariseus pedem um sinal. Na verdade, Jesus ele estava caminhando ali, ele estava fazendo sinais, milagres, maravilhas por onde ele passava, né? Então o ministério dele estava muito aflorado nesse período onde Marcos está aqui contando tudo o que aconteceu. E ele conta que os fariseus começaram a interrogar Jesus. Eles começaram a colocar à prova com conhecimento, com perguntas difíceis. E os fariseus começaram a pedir para Jesus se provar quem ele era, né? Ou seja, tudo baseado à identidade. Presta atenção como a vida inteira as pessoas querem provar quem você é, querem prova de quem você é. A vida inteira, quando você não sabe quem você precisa ficar provando para as pessoas quem você é. Então, os fariseus começaram a interrogar Jesus, colocar ele à prova, né? Começaram a questionar, colocar ele à prova e começaram a pedir um sinal do céu. E ele suspirou profundamente. Jesus suspirou, de certo ele pensou assim, puxa, que saco, esse povo não sai atrás, né? Enchendo o saco. Mas naquela época ele suspirou profundamente e disse, por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo, nenhum sinal será dado a vocês. Porque aquele povo era um povo descrente que estava ali somente para poder questionar, para poder incomodar. E não estava querendo um sinal para vir, porque eles já tinham visto muitos sinais. Eles já tinham visto curas, eles já tinham visto paralítico andar, surdo escutar. Eles já tinham escutado de tudo, já tinha visto de tudo. E eles ainda continuavam pedindo um sinal. E Jesus vira e fala o seguinte, por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo, nenhum sinal será enviado a vocês, será dado a vocês. Então Jesus se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado da margem do rio. E aí os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Tá? Então os discípulos estavam indo para outra margem, estavam indo para outro lado, entraram dentro do rio. Então Jesus entrou dentro do rio com os discípulos. E aí, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento os discípulos começaram a se preocupar porque não tinham levado pão, só tinha levado no barco um pedacinho, um pãozinho só que estava ali guardado. E aí Jesus disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si. Por que será que ele está falando isso? O que ele está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer com essa palavra? Porque será que nós não temos pão? Por isso que será que ele está falando sobre isso? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, porque vocês estão discutindo ainda sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês é muito endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E os discípulos responderam, 12. E quando eu parti os pães novamente para os 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E os discípulos responderam, 7. E ele lhes disse, vocês ainda não entenderam? Então, o que Jesus estava querendo falar, o meu entendimento aqui por trás dessas palavras, e é óbvio que é muito importante cada um de vocês pegarem a palavra, lerem e pedirem direcionamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa revelar no seu coração o que ele está querendo dizer através dessa palavra. Mas para mim é muito claro, né? Para mim eu tenho muita clareza nessa passagem. Agora de manhã eu estava aqui orando e veio o meu coração de forma muito clara isso. Mas é óbvio que você pode ter a sua interpretação. Jesus pode falar ao seu coração outras coisas incríveis. Por quê? Porque quando a palavra ela é viva, a palavra de Deus ela é viva. E quando a gente se permite e lê a palavra com o coração aberto, ele fala ao nosso coração, tá? Então eu estava aqui agora lendo e meditando sobre essa passagem antes de entrar aqui com vocês. E o que Jesus traz, né? Que ele, na verdade, ele está falando, olha, cuidado com as propostas que você recebe.
Por quê? Porque você vai chegar lá, os fariseus vão entregar coisas para vocês, os fariseus vão colocar vocês em situações, vão colocar vocês em momentos, vão colocar vocês em propostas que muitas vezes não é a proposta, porque vocês já têm a mim e eu posso multiplicar aquilo que você tem. Jesus está falando ali para os discípulos que venha a mim, fique comigo, não se preocupe se tem um pão, se tem 2 pães, a multiplicação eu vou fazer se vocês se manterem fiéis, se vocês não aceitarem as propostas dos fariseus. A multiplicação, porque o que o fermento faz? O fermento ele faz crescer, o fermento ele faz multiplicar, o fermento ele faz expandir aquilo que já tem, né? Então a gente faz um pão, uma massa, um bolo. Quando você coloca o fermento, aquilo cresce, né? Então, o que Jesus, ao meu ver, estava falando de forma muito indireta aos discípulos, porque ele falava através de parábolas, ele contava histórias, ele falava, porque na parábola do semeador, ele inclusive explica isso. Ele falava através de parábolas para que os entendedores entendessem. Não era para todo mundo entender mesmo. E aí ele estava treinando os discípulos para terem esse ouvido, o ouvido para entender, o ouvido para interpretar aquilo que vem do reino, aquilo que vem de Deus. Então, quando Jesus vira e fala assim, olha, cuidado, esteja atento aos fermentos, ao fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou seja, com as propostas, com aquilo que rodeia, com as coisas que vai ter muitas vezes à disposição. E eles discutiam entre si dizendo, será que é porque não temos pão? Será que o que está acontecendo? A mente deles ainda estava muito limitada diante daquilo que Deus estava falando, daquilo que Jesus estava falando. E Jesus estava falando para eles, por que vocês ainda estão discutindo sobre isso? Eu acho que Jesus, para treinar aquele povo, né? Imagina Jesus na sua inteligência, na sua onipotência, ele estava ali simplesmente falando, olha, ainda vocês não compreenderam, ainda vocês não perceberam. Sabe por que vocês não perceberam ainda? Se o caminho está certo, se o caminho não está, se o pão é pouco, se o pão é muito. Porque vocês ainda têm um coração endurecido. Olha isso. Porque vocês ainda têm o coração endurecido. Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês se esquecem dos milagres. Vocês se esquecem das vezes que eu já estive com vocês e que eu já fiz essa multiplicação. Vocês esquecem disso e muitas vezes começa a depender de coisas, né? De coisas que lhe é oferecida. E naquele momento os fariseus, eles pregavam ali uma religiosidade muito tremenda, cheia de regras. E aquelas regras não eram regras criadas por Deus, eram regras criadas pelo homem. E aquelas regras fazia punir, julgar, como se a pessoa descumprisse uma regra do homem, ela estava perdendo o acesso a Deus, enfim. Então eles manipulavam muito a situação. E o que Jesus vem falar através disso? Cuidado com aquilo que vocês aceitam, cuidado com aquilo que vocês escutam, cuidado com aquilo que vocês permitem entrar, cuidado com aquilo que muitas vezes você dá espaço para entrar na tua vida. É sobre isso que ele estava falando. Ele não estava falando especificamente sobre o pão ou sobre o alimento. Ele estava falando sim sobre aquilo que você permite entrar na tua vida. E é muito bacana vocês terem essa profundidade, né? Eu tenho um exemplo para falar sobre isso. Quando eu fiz minha transição de carreira 2 anos atrás, foi muitas propostas eu recebi, tá? Muitas propostas. E todo esse tempo eu me mantive firme em somente uma verdade, que foi a minha verdade, a verdade que eu recebi de Deus. E tenho seguido isso todos os dias da minha vida. Então eu recebi propostas milionárias para ser cara de negócios, para poder estar à frente de outras empresas que trabalhavam com o mesmo modelo de venda que eu trabalhava. Muitas propostas. Mas esse fermento eu não queria. Eu não aceitei propostas, porque por trás de propostas existia um propósito. E quando existe um propósito, existe ali uma certeza, existe uma confiança, existe uma direção, e aí a gente consegue cada vez mais estar firmado naquilo que Deus quer para nossa vida. Então, nessa manhã, que você possa entender
que muitas vezes você tem esperado um sinal milagroso, é o que está falando aqui em 8, 11, 13, né? É óbvio que às vezes você espera uma confirmação de alguma coisa que você quer, você espera um sinal milagroso, mas lá no fundo do seu coração, a maioria das vezes você já sabe o caminho, você já sabe o que quer, e Deus sempre vai se alegrar com o seu crescimento, Deus sempre vai se alegrar com os seus passos, Deus sempre vai se alegrar com as suas ações, Deus sempre vai se alegrar quando você acorda cedo, quando você garante que o seu dia vai ser extraordinário através daquilo que você pensa. Porque existe uma grande diferença entre mente e fé. Fé é aquilo que você estimula a pensar, é aquilo que você estimula a sentir, é aquilo que você estimula dentro de você. A fé ela é construída. A fé não é um dom simplesmente, é um dom que Deus manda ali e fala, a partir de agora eu tenho fé. Não. Fé é um dom que todos nós temos uma semente dentro do nosso coração. Só que se você não estimula isso, se você não educa o teu pensamento, a fé não vai acontecer na tua vida. Por isso que existe muitas pessoas que estão todos os dias em oração, mas não estão vendo mudança na sua vida, porque não basta só você ficar em oração. Se você não a fé é diferente de acreditar. Fé é diferente daquilo que você carrega na sua mente, no seu coração. São coisas diferentes. Então, a fé, eu tenho fé em Deus. É lindo falar, eu tenho fé em Deus. E às vezes essa fé, ela tá da boca para fora. Agora, quando você acredita dentro do seu coração e você dá passos de fé, o que é passos de fé? É você fazer mesmo quando você não está enxergando. É você dar o passo para fazer, para dar o próximo passo, mesmo quando você não está enxergando. É quando você toma a decisão de ter uma mudança na tua vida, mesmo quando não está tudo pronto. Isso é fé. Então, fé é uma força espiritual que te move a fazer. Agora, se você só tá falando, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, deixa eu te falar, se você não fizer a sua parte, você não está provando, não é um ato de fé. Então, quando a gente fala de Pedro que ele andou sobre as águas, o que aconteceu ali? Pedro andou sobre as águas num ato de fé, porém ele teve a ação da fé. Então ele colocou o pé e ele experimentou daquele milagre. Mas se ele não tivesse colocado o pé e ele só falava, nossa, eu acredito que é você, Jesus, vem pra cá junto com a gente. Não, Pedro, anda sobre as águas. Não, eu vou deixar pra depois pra andar. Eu acho que eu não vou querer andar, não. Vem você pra cá, Jesus, eu não vou andar sobre as águas, não. Mas Pedro, ele deu os passos sobre aquilo que ele não estava, aliás, ele deu os passos sobre aquilo que ele estava enxergando, e aquilo que ele estava enxergando não era um asfalto, mas ele colocou o pé. Então entenda que um ato de fé nem sempre significa que esse ato de fé vai ser dado em cima de situações, de uma vivência, aonde está tudo organizado, onde está tudo pronto, aonde está tudo bonito. Você vai começar o teu negócio, onde vai estar tudo perfeito da maneira que precisa estar. Então você precisa entender que é um processo. A nossa vida é um processo. E o que Jesus vem falar de forma muito clara aqui hoje para mim é: pare de aceitar migalhas, para de aceitar qualquer coisa, para de se encantar com coisas que muitas vezes não são a verdade. Para de olhar para aquilo que estão te oferecendo aí fora. Centralize em mim. Jesus estava falando para os discípulos assim, foco em mim. Eu já multipliquei 5 pães em quantos 1000 cestos de pães. Então, por que vocês estão preocupados com o que vai acontecer? Por que vocês estão preocupados com o que vai agir? Por que vocês estão preocupados com aquilo que vai acontecer na próxima etapa? Eu já não multipliquei na sua vida quantas vezes? Eu já não me fiz presente quantas vezes? Eu já não coloquei tantas coisas na sua vida? Eu já não tenho amparado você? Eu já não multipliquei aquilo? Eu já não fiz aquele milagre que você sabe? Por que você está preocupado ainda se vai ter pão, se não vai ter pão? Cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? É esse crescimento que muitas vezes não é o crescimento que Deus tem planejado para vocês. Deus tem planejado algo muito maior. E aí você fica ali estimulado e aceitando algo de pessoas que, na verdade, não estão ali para fazer aquilo que precisa. Então observa aqui que Jesus está falando, fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes, ou seja, as promessas falsas. Cuidado com a promessa falsa. Você sabe que quando você coloca o fermento faz crescer. E às vezes
você aperta o pão, a massa mesmo não tá, só tá aquele ar, né? O ar que o fermento criou lá dentro, fez crescer aquilo. Então ele tá falando, cuidado com isso. Cuidado, estejam atentos. Eu já fiz um milagre na vida de vocês e eu estou com vocês. Mas qual é o nosso problema? A gente não quer enxergar isso. A gente só acha que Jesus agiu na nossa vida naquele momento pontual, onde teve um milagre diferente, onde teve uma coisa muito wow, que você fala, nossa, Jesus estava ali, Jesus fez. Não, ele está o tempo todo do teu lado. Ele está o tempo todo com você. Ele está vendo todas as coisas. Ele conhece o teu coração e ele sabe de todas as coisas. Presta atenção. Ele sabe de todas as coisas. Então não fica esperando somente momentos wow, porque durante toda a tua vida, Jesus está com você, caminhando com você, cuidando de você, de todos os detalhes. Eu tenho a consciência e a profundidade de que tudo que eu tenho passado é aprendizagem para poder vivenciar algo maior. Tudo que eu tenho vivido, todas as coisas que passam, é sempre um cuidado de Deus para poder direcionar. E todas as vezes que eu não tive o entendimento sobre isso, eu caí, quebrei a cara. Eu tô falando isso na vida, tá? Na vida. Desde quando eu me dei por gente, desde quando eu assumi a minha própria história financeira, pessoal, profissional. Então, não se iluda com promessas. Hoje Deus está querendo falar para você aqui, não se iluda com esse pão que tá grande, que tá esse fermento todo. Eu estou com você e na hora certa as coisas vão acontecer. A única coisa que você precisa fazer é não desistir. Quando você desiste, você perde a tua bênção. Às vezes você desiste de algo, você deixa o trem pronto para outra pessoa colher. Às vezes você desiste de algo, você deixa tudo pronto, bonitinho, vem outra pessoa só faz a colheita. Por quê? Porque você desistiu antes da hora. Então, que nessa manhã você possa carregar com você essa palavra, que você possa parar aí onde você tá, pegue aí para ler Marcos 8, de 11 a 21. Primeiro ele começa falando, por que vocês pedem tanto um sinal milagroso? Mas aqui ele está falando para os fariseus, mas poxa, será que não tem muita gente aí pedindo mais um sinal diante de tantos sinais que Deus já te entregou? Às vezes você está pedindo mais um sinal para fazer aquilo que você precisa fazer, mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal. E Deus está falando no teu coração, Deus está colocando o milagre, Deus está colocando a bênção e você está ali pedindo de novo mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal. Deixa eu te falar, não se iluda. Nessa trajetória de crescimento e evolução, existe a parte de Deus, sim, porque Ele trabalha no que é impossível, mas existe a parte sua, e a parte sua Ele não vai fazer. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. A parte sua, Deus não vai fazer. Cada um tem a sua parte. Cada um tem a sua parte. Tá? Você já sabe no seu coração aquilo que Deus tem para você. Você já sabe a resposta às suas aflições. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, presta atenção. Você precisa fazer a sua parte. Deus já fez a dele, tá? E a parte do outro a gente nunca sabe como vai ser. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um jeito de conduzir. Cada pessoa tem uma forma de agir. Cada pessoa teve uma criação. Cada pessoa tem um caráter. E quando a gente vai falar de caráter, não tem como a gente querer achar que a pessoa vai ser assim, vai querer ser assado. Não, cada pessoa tem um caráter, cada pessoa carrega uma verdade. E essa verdade, gente, ela é uma verdade que somente Deus conhece toda a verdade. Então, quando a gente sai do papel de julgador e quando a gente se coloca, se posiciona e entender que cada um tem os seus motivos para fazer aquilo que faz, você vai começar a focar cada vez mais naquilo que faz você parar, naquilo que faz você não agir. Porque não vai chegar ao resultado se você não fizer a sua parte. Deus, você sempre vai encontrar com o seu propósito, com o seu milagre no caminho. Porque Deus, ele já deixou as portas abertas. Mas é aquilo que eu sempre falo, às vezes você não está levantando para girar a maçaneta no seu posicionamento, na tua força, no teu foco, na tua energia, na maneira com que você precisa conduzir as coisas, na tua postura, no teu jeito de pensar de forma intencional. Lembre e presta atenção no que eu estou te falando. Existe uma grande diferença entre a mentalidade e a fé. Tá? A fé ela é abastecida por pensamentos intencionais. Agora, se você permite a tua mente ser mais
ativa, mais impulsionada pelos seus pensamentos, a tua fé ela vai acabar indo para o lado negativo, porque existe a fé no negativo e a fé no positivo. Então todas as vezes que você abre um loop, um questionamento e coloca dúvidas sobre algum processo, sobre alguma coisa na tua vida, aquilo não vai acontecer. Então coloca o pé e faça acontecer. Coloca o pé e vai para cima. Então Jesus está falando aqui, ó, por que ainda vocês estão discutindo sobre o pão que está faltando? Será que vocês não viram já todos os milagres que eu já fiz? Será que vocês não viram tudo que eu já estou pronto para as maravilhas e os sinais que eu já preparei, que eu tenho preparado, que eu tenho feito na vida de vocês? O que é que está faltando fazer para você entender quem você é, para entender a sua identidade? Então, Jesus aqui já começa a introduzir na mente dos discípulos e falar com os discípulos quem eles eram. Olha quem vocês são, olha para o que vocês já viram. Vocês já conseguiram enxergar o que poucas pessoas enxergaram. E vocês ainda estão questionando, estão preocupados com o pão. Cuidado, porque quando falta o pão, tem muita gente querendo vir oferecer só fermento. Cuidado, porque às vezes falta o pão e tem gente querendo vir só oferecer o fermento, mas o fermento sem a base não adianta nada. O fermento sem a base da farinha, os ovos, o leite, não adianta nada. Presta atenção no que eu estou te falando. O fermento sem a base da massa não vai resolver nada. O fermento, somente o fermento sem a base, não vai resolver nada. Então, cuidado com promessa vazia. Cuidado com pessoas vazias que vão, às vezes, passar na tua história e sugar você. Sugar teu tempo, sugar sua vida, sugar a sua força. E por quê? Porque só tem o fermento, mas não tem a base. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Então, se essa palavra é para você, fala assim, amém. Amém, obrigada Jesus por essa resposta, por mais essa resposta. Porque muitas vezes você tá observando algo tão inflado, tão cheio da verdade, que você fala, nossa, isso aqui olha o tamanho desse pão, olha o tamanho desse negócio. Quando você pega, murcha, não tem base. Por quê? Porque só cresceu. E quantas pessoas que a gente observa que é assim, que fala que faz um monte de coisa, mas quando você vai ver, na real, não faz. Porque falar até papagaio fala. Presta atenção no que eu tô te falando. Falar até papagaio fala. Então, Jesus está falando para você aqui nessa manhã, não confie no fermento dos fariseus. Não confie no fermento de Herodes. Ou seja, as oportunidades sempre vão existir. As oportunidades sempre vão vir. As situações, as circunstâncias sempre vão ter. Mas você precisa entender quem é o teu Deus e quem é aquele que já fez muitos milagres na tua vida. É sobre isso, tá? Então confia naquele que é. Não confia em outras coisas. Confie naquele que é. E a tua vida será uma sequência de milagres e maravilhas e sinais. Agora, nunca se esqueça. Você sempre vai ter que fazer a sua parte. Sempre vai ter que fazer a sua parte. E quando a gente fala sobre pensamentos intencionais, o que a gente entende? A nossa vida, a maioria das vezes, a nossa mente, né? Vamos lá, a nossa mente, ela está treinada e fadada, né? A nossa mente está fadada e projetada e treinada. A nossa mente está programada para pensar coisas que não vão trazer crescimento. Então a nossa mente não está programada para o sucesso. A nossa mentalidade ela está programada para o fracasso. Eu faço sempre uma pergunta, tem um treinamento que a gente dá que chama no 12 Sucesso Programado, eu falo sobre isso. Se você pegar o teu histórico de vida, tudo que você passou desde a barriga da sua mãe, quando você estava na barriga da sua mãe, e você entender tudo que você sentiu, viu e ouviu, desde quando você estava pequenininho na barriga da sua mãe até o dia de hoje, você consegue entender qual foi o treinamento que você teve do 0 em especial aos 14 anos. Qual foi o treinamento que você recebeu do 0 aos 14 anos? Qual foi o treinamento que você recebeu na sua mente? Qual foi o treinamento que você recebeu no seu coração? Qual foi o treinamento que você recebeu sobre família, sobre dinheiro? Qual foi o treinamento que você recebeu sobre posicionamento, sobre identidade? Qual foi o posicionamento qual foi o treinamento que você aprendeu sobre empreender, sobre ter um negócio? Qual foi o treinamento? De qual maneira você foi treinado nesse tempo? Do 0 aos 14 anos.
Então, não sei se vocês sabem, do 0 ao 7, quando a mãe é muito ausente, traz baixa estima para a criança. Talvez é por isso que você tem baixa estima. Do 7 aos 14, a ausência de pai traz baixa confiança. Ou seja, o adulto ele não cresce sendo confiante se o pai foi ausente do 7 aos 14. Então, forma um adulto que não é confiante. Do 0 ao 7, forma uma mãe, forma uma criança, forma um adulto que não tem autoestima. Então, o que acontece ali? A partir desse momento, você chegou na fase adulta e você não está programado para ter resultado. Você não está programado para ter sucesso. Você não está programado para poder... Só um pouquinho. Você não está programado para ter evolução, programado para ter sucesso. Nós não fomos programados para isso, por isso que você precisa se ajudar. Então, quando a gente fala do se ajudar, você precisa entender que essa programação ela precisa ser intencional. Então, o que é que você vai fazer de forma intencional hoje para você? O que você vai alimentar nos seus pensamentos de forma intencional? O que você vai alimentar na sua vida de forma intencional? Quais são as palavras que você vai fazer de forma intencional? Grace, mas isso é difícil, porque você está pensando por uma coisa e você já vai para outra, tua mente te leva a outra. Quem aqui já passou por isso? De você estar pensando uma coisa, tá indo uma linha de raciocínio, porque a tua mente fala, não é isso, você não vai dar conta, você não vai conseguir, já aconteceu isso, já deu errado, babá, 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 babá. O que acontece ali, naquele momento, tá? A tua mente está aqui, ó, igual um avestruz, aqui falando aqui no seu subconsciente. E aí você começa a ficar confuso, você dá abertura para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, todas as vezes que você não tem o governo sobre quem você é, sobre a certeza de que você vai fazer, você sempre vai ser fadado à opinião dos outros, apontamento dos outros, fadado a um monte de coisa que tem ao nosso redor. Então, você pode passar uma vida inteira treinando sozinho e vai chegar uma hora que você vai conseguir ter algum resultado. Ou você pode escolher ir para o método SSS, que é uma reprogramação. Ali é 3 dias de alto impacto para reprogramar a tua mente, para poder te mostrar as coisas que você precisa resolver e resolver lá, para poder te dar clareza e direção, para te dar a instrução correta do caminho que você precisa seguir. Da maneira, a gente vai fazer tanta dinâmica de alta performance, dinâmica de alto impacto, que você vai sair de lá não motivado, porque eu não acredito nisso. Você vai sair de lá ativado e sabendo se ativar todos os dias. Só não vai fazer se não quiser. Só não vai fazer se não realmente não se posicionar para isso. Então, agora em novembro, vai ter o último método SSS aqui em São José do Rio Preto, tá? Em São José do Rio Preto vai ser o último método SSS que vai acontecer nesse ano. Então, toma a tua decisão de estar vindo para cá, de fazer aquilo que precisa. Vai ser dia 10, 11, 12. Você que é da região do Brasil, né? Porque tem gente vindo do Brasil inteiro, tem gente de São Paulo, tem gente de São José do Rio Preto aqui nessa live. Então, vai ser aqui na tua casa, se você é aqui de Rio Preto, vai ser aqui. Então, toma a tua decisão de ir, porque não tem data para próximo, não tem data para fazer o próximo, em especial em São José do Rio Preto. Para mim, é a última edição que vai acontecer em São José do Rio Preto, tá? Provavelmente a gente não faça mais movimentos aqui em São José do Rio Preto, a gente vai fazer em outros lugares. Então vai ser o último SSS de São José do Rio Preto. Não perca essa oportunidade de estar aqui. Se você quer participar, coloca aí, ó, SSS, que você vai receber uma mensagem no seu direct, você vai colocar seu nome, telefone, vai preencher tudo que te pede e o meu time vai estar ligando para você, para poder conduzir você a participar dessa experiência única, tá? O que acontece no SSS? Acontece uma programação diferente, você vai ser reprogramado, vai pegar todas essas lembranças, essas memórias, a gente vai dar um novo significado para tudo isso. Então é muito incrível o que acontece, por isso a gente tem tantas vidas enriquecidas, tantas pessoas com uma alta performance diferente, tantos testemunhos maravilhosos. Eu vou começar a colocar até mais testemunhos aqui para vocês verem, porque a gente tem muita história incrível de superação, história de pessoas que realmente foram para um próximo nível, porque se dispuseram a fazer a sua história,
tá? Então, Susan, você precisa sair da sua tenda e vir. Eu amaria visitar Uberlândia, vou visitar qualquer hora dessas, mas presta atenção, você precisa tomar a decisão de mudar a sua história. Você precisa sair da sua tenda e vir para o SSS. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Não sou eu ir até você. Presta atenção no que eu acabei de falar. Às vezes você está esperando que o milagre chegue, às vezes você está precisando vir buscar o teu milagre. Às vezes você está precisando sair da tua tenda e provar que você vai fazer isso. Então, tem passos que somente a gente precisa dar na nossa vida, tá? Então, se você quer mesmo participar do método SSS, coloca aí SSS e vamos pra cima fazer essa revolução na tua mente, na tua vida, na tua história. Combinado? Um beijo grande no seu coração, que você possa ter um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia incrível. Eu quero mandar um beijo especial aqui para todas as anjas desse projeto Despertar, que todas as manhãs está aqui fazendo resumo das lives e colocando nos grupos, tá? Então, eu vou ficar muito, muito feliz se vocês tiverem essa consciência de quem eu sou e para onde eu tô indo. E a certeza de que Deus está com você e vai fazer a multiplicação que precisa ser feito. Amém? Um dia lindo, maravilhoso, abençoado para você. Já declara, já vai colocar sua roupa de treino e bora treinar, porque hoje o dia será incrível. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente!